O que mudou na estrutura familiar brasileira em 100 anos? Para mostrar isso, vou tomar como exemplo minha própria família. Nos anos 1920, quando meu avô era jovem, nos anos 1980, quando eu era jovem, e agora, na atualidade, época do meu filho, que é jovem. O que mudou nessas 3 gerações? Na sociedade brasileira e em seus aspectos e curiosidades. Lembrando que vou focar na vida familiar nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. Antes, aquele pedido chato, mas necessário ao nosso canal. Fala aí, Jennifer. Oi, sou Jennifer. Convido a vocês se inscreverem neste canal, peço seu like e compartilhem em suas redes sociais. E vamos ao vídeo. Época em que o Brasil era governado pelos barões do café, onde completaríamos um século de existência como país independente, em 1922. No mesmo ano, houve o boom cultural, com a Semana da Arte Moderna, e o início tímido da industrialização. Casava-se cedo, e as mulheres queriam um marido a qualquer custo. O medo principal era ficar solteirona, e com 22 anos sem marido, já era vista como tal. O amor, na maior parte desses relacionamentos, era o que menos importava. Dizia-se que o amor vinha com o tempo, com a convivência. Nas classes sociais mais baixas, essas uniões eram mais fluídas, e nas mais ricas, o interesse familiar era o que mais pesava. As casas sem água encanada, na maioria, sem geladeira, impunham o serviço doméstico mais pesado para as mulheres, enquanto os homens eram os provedores. Eles saíam para trabalhar e sua palavra dentro do lar era a lei. Trabalhava-se em escritórios diversos, no comércio ou serviços braçais. Ainda estavam em alta profissões, hoje extintas, como o de relojoeiro ou vendedores de chapéus. E o serviço desempenhado dependeria do nível de educação dessa pessoa. Na verdade, a escola era coisa rara para os pobres e as taxas de analfabetismo eram altas, chegando a 80%. Algumas pessoas apenas garatujavam o nome, e ler nem pensar. A educação formal era para quem podia ter acesso e pagar por ela. Você tinha muitos filhos também. A minha avó teve incríveis 14 filhos, das quais 7 sobreviveram. A mortalidade infantil era bem alta, e a média de vida estava entre 32 e 35 anos, comparado ao período da Roma Imperial. Doenças infecciosas, saúde pública precária, saneamento básico quase inexistente, onde os surtos de varíola, cólera e a tuberculose eram periódicos nas grandes cidades do Brasil. A criminalidade, é claro, sempre existiu, mas nada comparado aos dias de hoje. Não se notava a ação das drogas pelas ruas. A vida era mais tranquila. E era claro isso nas casas remanescentes daquele período, até os anos 1950, com os muros baixos, o que sugere que não se preocupava muito em erguer verdadeiras fortalezas como hoje em dia. O rádio já era presente, mas nem todos tinham um em casa. A TV, claro, não existia. O cinema apenas esboçava-se, e o futebol ainda não era popular. Como logo ficaria? Os brinquedos eram acessíveis apenas aos filhos de ricos, então quem não tinha condição se virava como podia. As crianças inventavam seus brinquedos e brincadeiras, como amarelinha ou pega-pega. E os adultos iam a parques ou à praia, dependendo da cidade, visto que o carro ainda era artigo de luxo para se locomover aos lugares de lazer, e o transporte público ainda era muito deficitário. As famílias oitentistas já não eram grandes como antes. A expectativa de vida maior das crianças fez diminuir esse número de filhos. Porém, é fato que as mulheres partiram de vez para o mercado de trabalho e, consequentemente, casamentos de décadas iam se acabando. O divórcio aumentou e muito.
Já não havia aquele medo de se tornar solteira ou separada, o que seria um desastre nos anos 1920. No trabalho, os homens continuaram a fazer funções predominantes, como na construção civil, como motoristas e policiais. Mas as mulheres, indo em massa para o mercado de trabalho, foram se filtrando em diversos setores, mesmo que ganhando menos que seus colegas masculinos e tendo de lidar com assédio de patrões, além de ter que cuidar de filhos e da casa. Um verdadeiro acúmulo de responsabilidades e de cansaço, daí a crise familiar e os divórcios. Segurar um casamento pelos filhos e pela família já não era algo tão simples diante desses novos desafios a enfrentar. A saúde no Brasil nos anos 80 era caótica. O atendimento hospitalar era feito pelo INAMPS e era restrito a trabalhadores que tivessem carteira assinada. Se não tivesse, tinha que se virar para pagar por seu tratamento ou depender de caridade. Os hospitais públicos viviam cheios, filas e mau atendimento. Hoje ainda persiste o problema, mas creio em mim, nos anos 1980 a coisa era bem pior do que hoje. Se nos anos 1920 a criminalidade era bem baixa, nos anos 80, com o crescimento urbano e o surgimento de áreas de pobreza chamada periferia, o crime aumentou exponencialmente. Haviam bairros perigosíssimos, onde o homicídio era alto. Nos morros do Rio, o tráfico erguia a cabeça, e aqui em São Paulo, o Jardim Ângela, na Zona Sul, foi considerado um dos mais violentos da América do Sul na época. A polícia respondia com mais violência e truculência, e grupos de extermínio operavam em muitas cidades. Matava-se bandidos e também muita gente inocente. O medo e a insegurança faziam parte do dia a dia das pessoas, principalmente nas periferias. Se divertir na época era ir a algum cinema, ir para a praia, mas a crise econômica da década de 1980 diminuía essas expectativas. As crianças viam na TV os brinquedos mostrados pela Estrela, mas muitas sabiam que nunca teriam uma daquelas maravilhas. Só quem tinha condição financeira poderia dar aos filhos um videogame, por exemplo. A juventude ia aos bailes de domingo, ia ao fliperama do bairro. Muitos trabalhavam de office boy para ter um dinheirinho a mais. Cada vez mais saíam mais velhos da casa dos seus pais. O momento econômico de independência financeira era difícil em um panorama de crise, e só se ouvia falar na TV da inflação e remarcação de preços nos supermercados, enquanto o salário do trabalhador estava mais curto e defasado. Para o lazer, o que se tinha era a TV, que era o centro da informação familiar, de filmes e programas que muitas vezes eram pobres e repetitivos, mas era o que se tinha. No modelo educativo, tanto no âmbito estadual como no municipal, havia o primário, primeiro, segundo, terceiro e quarto anos, o ginásio do quinto ao oitavo, depois o colegial, primeiro, segundo e terceiro ano, daí para a faculdade pública, onde pouquíssimos conseguiam acesso. Aqueles que vinham de escolas particulares já estavam mais preparados e com apoio financeiro também para ingressar em faculdade paga. Lembro-me das provas mimeografadas, da lousa verde-oliva e do giz branco, as bagunças e a decoreba das matérias. Uma educação que visava alienar as pessoas e pouco preparava para a vida em termos práticos. Porém, se repetia de ano. Ter notas vermelhas na carteirinha escolar era ter certeza de uma bela surra em casa da mãe. O bullying nem era considerado. A gente tinha que se virar por si mesmo. A escola dos anos 80 não era para os fracos. Aquela tradicional família nuclear com pai, mãe e filhos está hoje em dia menos comum. Casamentos desfeitos por divórcio geram famílias que são organizadas ou só com a mãe e os filhos,
ou o pai e os filhos. E essa segunda opção é mais comum que se imagina. Assim como casais que não querem filhos, casais homoafetivos, coisa impensável antigamente. O abuso infantil, tanto sexo como físico, está muito mais transparente e sendo punido. Antes era cobertado como problema interno e, graças a Deus, essa prática mudou. Nossas crianças são marcadas por forte influência tecnológica, a infância do celular, o que resulta no sedentarismo e na ansiedade. Fora que estão sob influências de certos conteúdos na internet nocivos e o uso excessivo das telas. A alimentação é de má qualidade também. É outro ponto. Doces, salgados, refrigerantes e o fast food. O feijão e arroz perderam espaço e a obesidade entre os pequenos é alta. A pandemia intensificou o sofrimento psíquico, demandando maior atenção ao bem-estar emocional e ao direito de brincar. O SUS, Sistema Único de Saúde, atende cerca de 76% da população e setores complementares. Planos privados cobrem o restante. Diferente do deficitário INAMPS, o sistema atual é descentralizado e com sua base de dados digitalizada. Isso aumentou a rapidez de atendimento e houve recordes de cirurgias em 2025, por exemplo. Apesar dessas melhorias, a falta de maiores recursos gera filas de espera e espera longa para especialidades e exames. Nota-se a desigualdade regional de grandes cidades e áreas mais pobres do país. Em termos gerais, no entanto, a saúde hoje é superior ao sistema enguiçado dos anos 80 e dos anos 20, que mal se tinha hospitais e as pessoas nasciam de parteiras, aqui em São Paulo, por exemplo. Com a pandemia, o comércio digital ganhou força e agora é uma realidade inegável, o que está causando a diminuição do comércio de varejo, principalmente vestuário e de eletrodomésticos. A loja física está sofrendo e até os restaurantes e lanchonetes estão perdendo clientes. E isso reflete nas vagas de trabalho, que diminuem. Os jovens estão evitando os péssimos serviços em supermercados, padarias e redes de fast food. Preferem o mercado informal. Aprendem a cortar cabelo em alguma barbearia ou vendem roupa pela internet e outros serviços. O fim da jornada exaustiva do 6x1 é a grande questão atual. Antes, um diploma de faculdade era garantia de um início profissional. Hoje em dia, isso é bem questionável. Hoje é uma escolha clara em ser CLT ou cair na informalidade. De certo mesmo, o crescimento das profissões onde a tecnologia na internet é presente é um fato inegável. A aposentadoria vai ficando mais distante à medida que o povo envelhece. A média de vida aumentou e a previdência está pressionada. A TV aberta, que era o epicentro familiar e que ajuntava todos na sala ao seu redor, perdeu seu lugar para os atuais streamings, celulares e smartphone. E a tecnologia nos aproximou de pessoas geograficamente distantes, porém, paradoxalmente, nos afastou daqueles que estão ao nosso lado. O entretenimento da internet é poderoso. Nele vemos filmes, séries, notícias, música, uma infinidade de coisas. Nunca antes na história tivemos tanto acesso em tempo real ao que ocorre pelo mundo todo. E, no entanto, temos a impressão de que se perdeu a criatividade, principalmente em filmes e na música. Vivemos uma pobreza criativa que a própria tecnologia gerou. O que vocês acham? Há quem diga que as baladas noturnas, que eram febre nos anos 80 e nos anos 90, estão se esvaziando e que os jovens preferem malhar ou se reunir com amigos em bares ou lanchonetes. Será?
A sangreira das periferias foi coibida pelo crime organizado, mas destaco aqui o avanço das drogas, principalmente das cracolândias nas grandes cidades. Um mal extremamente difícil de lidar, e esse vício está intimamente ligado ao roubo, ao assassinato, furto, assaltos e ao estupro, gerando medo e insegurança nas pessoas. Vejo vídeos na internet falando que essa geração Z é a mais burra da história. Como isso seria possível em uma época de acesso à informação tão grande? Vivemos uma alternância da metodologia de ensino tradicional com a nova era digital e com a presença cada vez maior da IA. As crianças e jovens já capturados pelo celular devem seguir nessa linha em sua formação estudantil. A violência na escola é algo também preocupante. O fenômeno das chacinas escolares que acontecem nos Estados Unidos tem ocorrido por aqui também. O bullying sempre é mencionado e o despreparo da sociedade sobre o assunto. Os pais de hoje vão tirar satisfações com professores por seus filhos terem tirado notas baixas, mas deviam saber que a escola é apenas um agente de informação e quem tem que educar em casa são eles. A faculdade já perdeu a atratividade de antes e o jovem se perde no panorama caótico. A frouxidão dos pais gera insegurança, a ansiedade e a depressão são fatores importantes. Hoje, a educação tenta fazer a transição de velhos e arcaicos métodos para a nova realidade digital em que vivemos. Um verdadeiro desafio para a escola, para educadores, para alunos, para pais e professores. Me pergunto como será daqui a 40, 50 anos, nossa sociedade em todos os aspectos aqui abordados. Não sou totalmente pessimista, porém, sem o otimismo que gostaria de ter. Nessas 3 gerações abordadas aqui, percebemos bons e maus aspectos que se confundem uns aos outros. Só fica mesmo o nosso desejo em que nossos filhos e netos vivam em uma sociedade mais segura e melhor do que nós vivemos, vencendo os diversos desafios para termos uma vida melhor, mais saudável e mais harmoniosa. Essa foi uma viagem aí por um século de 3 gerações de família na história do Brasil, né? Você pode ver aí que mudou muita coisa, né? Na época do meu avô, as pessoas viviam de água de poço, né? Mal tinha hospital, as pessoas nasciam através de parteiras, morria-se cedo, morria-se de tuberculose, né? Nego morria de tuberculose com 40 anos. E ainda tem os saudosistas que falam que antigamente era muito melhor a vida, né? Com a natureza, e não tinha tanta poluição. Essas ideias bem rasas, né? Que estão totalmente por fora. Eu, por exemplo, eu acho que hoje em dia está muito melhor do que nos anos 80, por exemplo. Tem muita gente que chora e fica chorando por causa da inflação, mas não viveu 89, 88. Aí, aquilo que era crise, entendeu? E fica com essa ideia idílica de que antigamente era melhor. Isso aí é tudo papo furado. Eu acho que sim, a música piorou de lá pra cá e eu acho que a criação, né? A criação de séries, de filmes, houve uma decaída. Antigamente se faziam coisas com mais qualidades para vocês verem. E como uma régua de comparação, o Big Brother é um dos programas ainda mais assistidos do país. Para ver que culturalmente a gente não melhorou, não avançou muito. As massas ainda estão presas
É esse tipo de conteúdo que é um monte de gente lá anônima que ficam brigando entre si, fazendo picuinha e panelinha, né? Então o povo ainda é atraído ainda por escândalos, por brigas, por coisas rasas. Essa é a minha opinião. Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu.